Então, veja bem, quando eu cheguei aqui no quarto do hotel, que eu botei as coisas, que eu comecei a orar, gente, pensa como eu me arrepiei, minhas pernas arrepiou, e eu comecei a orar, clamar, expulsar, comecei a determinar aqui no Egito, o Senhor começou a me mostrar coisas, o Senhor começou a mostrar mortes de fiéis que foram mortos abaixo de chicotada aqui no Egito. O Senhor mostrou o espírito de Faraó vivo nessa terra ainda. Eita, Labanda soube, Anamanchoube, Acanturérgia. E o Senhor me mostrava tanta coisa no oculto. E o Senhor falava comigo assim: prepara, porque eu não te trouxe a este lugar em vão. Começa a ministrar desde onde você entrou. E eu já vinha falando com Deus dentro do ônibus, desde quando nós saímos do aeroporto de Dubai, para chegar aqui no Cairo. Gente, a extrema miséria, a extrema miséria, o espírito de escravidão, sabe? Aquele espírito maligno de Faraó que sugava o povo no Egito, né? Sugava os hebreus. Ele está aqui vivíssimo, gente, vivíssimo, aquele espírito maligno. E eu sentia isso no meu corpo. Eu senti isso na minha pele. Quando eu entrei dentro do quarto, comecei a orar, a pastora estava aqui no quarto, ela começou a orar junto comigo. Eu comecei a me arrepiar, e o Senhor falou comigo assim: levanta as tuas mãos e começa a orar. Começa a orar de espírito de escravidão, de espírito de miséria. Vai ter que cair por terra, irmãos. Eu comecei a clamar e repreender. E a pastora que estava comigo também começou a orar e repreender. A Karina está no outro quarto. A Karina falou: por que não chamou para orar também? Porque foi tão automático. Porque eu não ando por vista, eu ando por fé. Então, eu estou andando assim, estou observando, estou vendo as coisas, minha mente está ligada no trono. E quando eu pisei aqui dentro, o Espírito Santo começou a palestrar comigo e começou a me mostrar cada campo de como o diabo trabalha. Gente, olha, são muitos cemitérios aqui dentro. Cemitérios mesmo. Não chegou a morrer aqui 3 milhões de pessoas em 3 anos. 3 milhões de pessoas, ou seja, 1 milhão para cada ano, a informação do guia que nos trouxe até aqui. Ele vinha falando de lá, do aeroporto de Dubai até aqui do Cairo. Gente, e pessoas vivas morando dentro dos cemitérios. São cidades, cemitérios enormes, cidade mesmo de cemitério. E pessoas que estão vivas morando dentro desses cemitérios. Gente, olha, vocês não têm noção de como o negócio é pesado. É pesado. A minha filha me ligou para falar algo, eu falei: filha, liga para o seu pai, deixa a mamãe ficar com a cabeça livre aqui só para poder fazer esta obra, porque é pesado e eu sei que eu vou sair daqui. Eu sei que eu não pisei aqui à toa, eu sei que Deus não me trouxe aqui para passar pelo Egito, tá? Porque lembra que o Senhor falou que ia me usar no ato profético em Israel para destravar, para desbloquear, para trazer uma prosperidade para o Brasil. Esse espírito de escravidão, de Faraó, tá bem? Que reinou aqui atrás, aqui no Egito, esse espírito dele que ronda a terra ainda, está agindo. E o Senhor falou comigo: o espírito está mais vivo do que nunca. Pessoas não vê Faraó andando nos seus carros, nas suas carruagens, mas ele anda no meio do povo aqui e a gente vê isso a olho nu. A gente vê isso a olho nu, isso aqui não tem controle, isso aqui não tem freio. Gente, você não tem noção. O peso, a essência do peso é tão grande que isso bate em você. E quem tem Espírito Santo de Deus, quem tem uma mente ligada nos céus, começa a sentir essas coisas, não consegue ficar sem orar. E eu comecei a repreender, expulsar. O sangue de Jesus tem poder. Esse espírito maligno que massacrou nossos irmãos hebreus aqui no Egito, esse espírito de Faraó. Vamos lá nas pirâmides amanhã. Nós vamos orar. Gente, eu não sei como é que vai ficar essa condição, se eu vou ter como estar orando, porque eu estou de carona na caravana. Mas eu, em momento algum, consigo ver as coisas e não fazer, não ministrar. Então, já pedi autorização à Karina, vou conversar com o pastor Antônio Júnior também. Eu sei que em Israel, eu sei que vou ter a oportunidade de fazer o pacto profético em Israel. Mas onde eu pisar aqui no Egito, o Senhor vai me dar a condição. Aqui dentro do Egito serão 2 dias. 2 dias, se não me engano, tá já indo para a Jordânia. Da Jordânia para Israel. Então, eu conto com vocês em oração, porque a batalha espiritual é muito grande. As pessoas que vêm para a caravana, nem todos vêm para poder entrar em guerra espiritual, elas vêm para turismo,
né? Vem para conhecer os lugares, vem para poder batizar 2 vezes no Rio Jordão, é isso que eles querem. Então, elas não têm esse mesmo pensamento de ver o mundo espiritual por trás, elas não têm essa sensibilidade do espírito de ver o mundo espiritual por trás de tudo. Então, por isso, o Senhor às vezes nos traz, justamente para nós podermos conseguir enxergar esse mundo espiritual, porque a vida é espiritual, gente. E o adversário está trabalhando de uma forma muito grande, e se nós não abrirmos os olhos para entender, e o que o Senhor vai fazer nesses últimos dias, precisamos juntar nossas forças, porque as trevas não estão brincando. As trevas estão trabalhando, e nós sabemos que se a igreja do Senhor dormir agora, Satanás vai fazer uma obra terrível. Então, a igreja do Senhor está convidada a orar comigo esta noite. Eu vou tirar apenas um versículo aqui, porque eu estou assim, falando rápido por causa da internet. Abacuque, capítulo de número 3, Abacuque, capítulo número 3. Eu vou ler o versículo de número 17 até o versículo de número 19, tá bem? Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e o fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Quem foi Abacuque? Como Abacuque orou? Por que Abacuque pediu? Por que Abacuque falou com o Senhor? Senhor, o Senhor é tão puro de olhos. Como é que o Senhor consegue ver tanta impureza, tanta injustiça? Abacuque clamou ao Senhor e ele chegou a pedir ao Senhor um avivamento. Ele disse, Senhor, aviva a tua obra. No meio dos anos a faz conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque pediu ao Senhor porque ele viu o sofrimento, ele viu que a justiça falhava, ele viu que o ímpio passava por cima do justo, ele viu toda a impunidade e que nada acontecia, e Abacuque chegou a falar, Senhor, o Senhor é tão puro de olhos e não consegue ver essas coisas. O Senhor responde a Abacuque no versículo de número 3, no capítulo número 3, o Senhor responde a Abacuque diz assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos a faz conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Você pensa que Abacuque não pediu para que o Senhor fizesse uma grande obra de avivamento, para que o povo se despertasse, para que o Senhor trouxesse o povo à essência da busca? E ele diz ainda que, todavia, se todavia não houver na figueira não floresça, não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Agora, o versículo que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o versículo de número 19. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Entende isso aqui? A cerva é como a corça. E alguns desses animais chega a medir os seus pés 30 centímetros de altura. Quando o Abacuque ora e vê toda a impunidade, toda a injustiça, toda a impureza, toda a sujeira na terra, ele pede ao Senhor para que o Senhor faça dele como um cervo, como uma corça, que tem essa plumagem, mas que fica acima da terra. Labandasse, andoube, anamanchoube, acanturérgia. Ou seja, os pés estão pisando aqui, mas a cabeça e o corpo estão em cima. As perninhas do cervo, fininha, que toca na terra. Ela anda pelo meio da lama e não suja a sua plumagem. Quando Abacuque diz, Jeová, o Senhor é minha força e fará os meus pés como os das cervas, ele está dizendo, Senhor, os meus pés pisarão nessa imundície, os meus pés andarão nessa terra, mas eu não sou dessa terra. Ramanda Sóbia. Meus pés andam aqui, pisa ali, passa lá, passa no meio do pecado, anda no meio de pessoas com todo pecado, como o próprio Isaías, no capítulo 6, diz, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas a tua brasa tocou a minha língua, e o meu pecado foi purificado.
Então, quando Abacuque diz, Senhor, faz os meus pés como da cerva, ele está dizendo, olha, Senhor, eu não quero andar com a minha cabeça nesse chão. Eu quero ser alguém que tem os pés aqui, mas o corpo esteja em cima, a mente esteja em cima. Então, você que está comigo nessa noite ou nessa tarde no Brasil, queridos, que os nossos pés sejam como os das cervas, que nós pisemos em lugares até mesmo como esse que nós estamos pisando aqui. Lugar terrível. Você olha e você consegue ver o quanto Satanás escravizou o povo de Israel no Egito. Você consegue passar aqui e sentir isso. Você consegue sentir isso porque a gente que é espiritual consegue ver o mundo por outro lado, ver as coisas por outro lado. Você consegue sentir o quanto o povo de Israel sofreu e padeceu nessa terra. Gente, é vivendo isso aqui para poder entender melhor um pouquinho daquilo que o Senhor. E eu comentei hoje com a Karina e falei, Karina, você sabe o que é isso aqui? Essa pobreza, esse espírito maligno de miséria que tem aqui, isso é a maldição de Deus sobre o Egito. É a maldição de Deus sobre o Egito. Por quê? Porque o Egito maltratou, massacrou, massacrou. E eu me lembro que quando Abraão sai do Egito fugindo da fome, veja, naquela época, Isaac vai peregrinar também, por causa da fome. E é um lugar que ainda hoje é massacrado, é castigado, é um lugar que você olha cheio de ruína, é um lugar que você vê muita pobreza, muita miséria, não tem conforto, as águas são sujas. Vocês verem o que restou do Nilo aqui, gente do céu. Então, percebe, Deus está mostrando essa terra do Egito, é como se Deus tivesse aberto a terra e ceifasse milhares de pessoas. Milhões, na verdade, né? Porque 3 milhões, muita gente. E muitos cemitérios aqui dentro, gente. Então, veja que tudo isso fica por sinal para quem lê a palavra de Deus e vê o que Deus permitiu acontecer aqui no Egito. E essa maldição ficou em cima desse povo. Você acha que nosso Deus não vai tratar com esse espírito de faraó que também está trabalhando no Brasil? Acha que Deus não vai trabalhar e vai tocar, tá bem? Nesse espírito de soberba, esse espírito de luxúria, esse espírito de opressão que passa por cima dos humildes, que passa por cima das pessoas menos favorecidas, que pega os fracos e faz massacre dele, como fizeram na época com o povo de Israel. O nosso Deus é Deus de justiça, é Deus de já. E eu já quero antecipar vocês que Israel está vivendo agora esse tempo. Agora é o tempo da festa dos tabernáculos. É o tempo da festa das colheitas. E olha que período maravilhoso que Deus permite nos trazer aqui, né? Passando o Egito, Jordânia e Israel. Período das colheitas, a festa dos tabernáculos. Tem um propósito para nós chegarmos nessa época, tem ou não tem? Assim como o Senhor já havia falado lá atrás, que nos traria para esse ato profético, porque o Senhor abriria portas na nação brasileira, que o Senhor confirmaria esta aliança que tem com o Brasil e tem com Israel, que o Senhor faria destravar a prosperidade do Brasil. E eu acredito piamente no que Deus falou, passando hoje pelo Cairo, vendo tudo que eu vi, presenciando tudo que eu presenciei, pouco, porque nós não chegamos a ver nada ainda. Amanhã que vamos sair para poder fazer as visitações. Mas só de olhar, de passar, e o guia turístico falando da história do Egito, a gente já conhece a palavra e sabe muito bem porque esse país está vivendo assim. Nós sabemos muito bem porque esse país está dessa forma. Porque botou a mão e escravizou o povo de Israel. Então, eu tenho uma palavra para você nesta noite. Não se preocupe com quem está escravizando você, não. Não se preocupe com quem está te abatendo. Não se preocupe com quem está te maltratando. Está chibatado em você como o faraó fazia com o povo de Israel, aumentando as cargas do povo de Israel quando Moisés foi lá, né, pedir para o povo sair do Egito. Moisés foi lá pedir, faraó aumentou a carga de trabalho do povo e massacrou o povo até esse povo sair dentro do Egito. Então, esse povo aqui hoje o Cairo, né, o Egito de hoje, está sofrendo toda essa maldição lá de trás. Então, veja bem, aquilo que as pessoas fazem contra a obra de Deus, contra as pessoas de Deus, elas certamente pagarão um grande preço, um alto preço. E não é porque eu quero, não é porque eu oro, porque você ora, não, é porque é contra o nosso Deus todas essas maldades
que tanto no tempo de Abacuque, como no tempo dos profetas, como no tempo de Jesus, dos apóstolos, que é o próprio Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, chegou a dizer: quem é, Senhor? O Senhor Paulo? Sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Então, a igreja está passando por um período de perseguição, de sofrimento, de angústia, de aflição, mas nós não estamos guerreando com pessoas, nós estamos guerreando com o mundo espiritual, como diz Efésios capítulo 6, versículo 12. No mundo espiritual, não é contra a carne, não é contra a sangue. Então, nós sabemos que esse mundo espiritual, o diabo tem feito de tudo para destruir famílias, para reverter os valores, inverter os valores e fazer uma mudança radical no estatuto daquilo que o Senhor, né, colocou na palavra para nós seguirmos, e nós vamos lutar em favor disso. Vamos lutar porque quem está na nossa frente é o general de guerra. O Senhor nos enviou, e se o ato profético que Deus colocou na minha responsabilidade para fazer, eu não tenho medo, não sou covarde, sei o quanto eu senti aqui a fúria do adversário hoje, tanto que eu me arrepiei aqui hoje. Porque eu sei que não é brincadeira, você entrar no território onde o inimigo tem feito, né, uma bagunça, um lugar que ele considera que é dele, a gente entra e diz assim, não, está repreendido. Isso é um ato profético que nós estamos para a nação brasileira, tá bem? Que esse espírito de Faraó não vai fazer o que fez no passado lá com o povo de Israel. E se quiser fazer, ou se tentar fazer, certamente terá as maldições que foram lançadas sobre o Egito naquela época. E que estamos vendo os reflexos até hoje aqui. Então, veja bem, quero convidar você a orar comigo, uma breve oração, para que o Senhor venha nos dar força, nos capacitar, porque a Abacuque diz: Jeová, o Senhor é a minha força. Ele fará os meus pés como das cervas. Aquele animalzinho que está na grande. Nós não seremos, não vamos nos juntar, nós não vamos contaminar nossos pés. Nós vamos pisar nessa imundície e vamos sair seco, limpo. Vamos sair com a consciência tranquila. Vamos sair, com certeza, eu deveria convidar você a orar nesta noite. Eterno Deus, Senhor, clamamos no poder, no sangue de Jesus, primeiramente pedindo perdão por todos os nossos pecados, clamamos a tua misericórdia, clamamos o teu socorro, clamamos a tua ajuda, com milhares de pessoas já estão comigo na live, pedindo, Senhor, que o Senhor entrar em nome de Jesus, abençoando essa pessoa que está orando comigo, as minhas moderadoras, os irmãos que estavam preocupados, Senhor amado, com notícia, mas nós estamos aqui, Pai, no poder da fé, no poder da tua misericórdia, para clamar, para intercedermos, sabemos, Pai querido, o mundo é espiritual, a vida é espiritual, mas que o Senhor, nesta noite, o nome de Jesus contemplou nosso coração, já viu cada um que entrou nessa caravana, cada um, o pastor Antônio Júnior chegou, Pai, cobre com teu sangue cada um que veio, Deus amado, com propósito no coração de fazer a tua obra, não deixe ninguém sofrer nenhuma retaliação, os irmãos que oram comigo, as minhas moderadoras, os membros do meu canal, os igreja online, Senhor, a minha família, a família dos irmãos que estão comigo nesta noite, em o nome de Jesus, Pai, nós passaremos neste lugar, e certamente deixaremos aqui uma marca, em o nome de Jesus. Nós profetizaremos neste lugar que o Senhor é o Deus dos hebreus, que o Senhor é o Deus daqueles que o Senhor cuida. O Senhor é o nosso Deus e que não vai deixar Satanás, o espírito dele, tomar, Senhor, mentes malignas de homens para se tornar um segundo, terceiro, quinto faraó nessa terra, porque o Senhor é o nosso Deus, o mesmo Deus que abateu o faraó nas águas do Mar Vermelho, o Senhor é o mesmo Deus que vai abater o nosso inimigo amado diante dos nossos olhos. Passaremos pelo Mar Vermelho, passaremos ali, Senhor, pelo Monte Sinai, e cada lugar por onde passamos, ministrar, batizar, Pai, que as bênçãos do Senhor virá sobre o povo, as bênçãos do Senhor virá sobre a tua igreja, sobre o teu povo que tem buscado, o Senhor que tem pedido ao Senhor um socorro bem presente. Pai, em nome de Jesus, cerca em volta esta casa, abençoa esse irmão que ora comigo agora, esse outro vai orar comigo depois, gravado. Deus, em nome de Jesus, não deixe faltar, não deixe faltar sabedoria, não deixe faltar ousadia, coragem, saúde, Senhor. Pai, livra-nos de toda retaliação do inimigo, livra nossa casa, nossa família, nossos filhos, e todos os irmãos que oram comigo, suas famílias, livre de toda retaliação, que caia por terra, que o mal que ele lançou família não prosperar, que o mal que ele lançou sobre esta casa venha prosperar. Senhor, nós oramos, o espírito de Faraó não vai vencer. Senhor, nós oramos porque o Deus que anda com o povo pelo deserto, Pai amado, é o mesmo Deus, falta o pão, faltar a vestimenta, as crianças cresciam, a vestimenta crescia junto, as pessoas cresciam, as roupinhas cresciam junto, Pai, porque o Senhor
da providência. O Senhor não vai deixar faltar nada para o teu povo. Nós somos um povo próspero, declaramos que somos um povo abençoado, somos um povo enriquecido da graça de todas as coisas. Não há nada que o Senhor não fazer. Certamente o homem, Pai amado, faz as coisas do seu próprio coração. Eles fazem a reunião, mas quem decide é o Senhor.